Hoje a gente vai concluir os nossos estudos aqui em Daniel. Não porque a gente está estudando o livro todo de Daniel, mas porque a gente começou os nossos estudos aqui na quinta-feira sobre escatologia, baseado no texto de Mateus capítulo 24. E estamos estudando sobre os sinais que Jesus se referiu a respeito de quando aquelas coisas pelas quais ele havia dito se cumpririam. O que Jesus havia dito? Alguém se lembra? Estou fazendo esse exercício porque já tem um tempo que a gente abriu esse parênteses, né? Está aqui meditando em Daniel. E aí, se Deus quiser, próximo estudo a gente volta, retoma para o capítulo 24 de Daniel. Capítulo 24 de Mateus. O que Jesus havia profetizado que aconteceria no capítulo 24 de Mateus? Falsos profetas, enganadores. Isso aí se refere aos sinais. Qual foi a profecia da qual Jesus depois detalha os sinais? Acho que o Dodô se lembra. Se lembra, Dodô? Qual foi a profecia que Jesus disse que aconteceria e é por causa disso que ele falou todos aqueles sinais? Hã? Sobre a destruição do templo de Jerusalém. Para os discípulos isso significava os fins dos tempos. Fins dos tempos tem relação com a volta de Jesus, certo? Então por isso que eles perguntaram, quais serão os sinais da tua vinda? E aí Jesus, quando fez essa promessa, quando fez essa profecia da destruição do templo, ele não estava se referindo à volta dele. É os discípulos que entenderam dessa forma, porque o templo representava, entre aspas, tudo para os judeus, para os israelitas, né? O templo representava a presença de Deus. Jesus estava se referindo ao que o Dodô falou. Por isso que eu disse que ele saberia responder, porque isso aí ficou guardado na mente dele, né? Então Jesus estava se referindo a algo que ainda aconteceria, não seria o fim. Aconteceria depois de 37 a 40 anos depois do que Jesus aqui falou. E aí, irmãos, a gente estudou sinal por sinal, até que a gente chegou no versículo 15, se não me engano, lá de Mateus 24, que fala a respeito de qual sinal? Hã? Não, ainda não. Isso. Eu sempre lembro do Chaves. Abominável Homem das Cavernas, um trem sim. Das Neves. Isso. O abominável da desolação. Por que a gente saiu de Mateus e foi para Daniel? Porque nós vamos encontrar aí no versículo 15 o próprio Jesus se referindo a esse termo e dizendo qual era a fonte que ele extraiu essa expressão. Foi Daniel. Então nós, desde então, estamos entendendo, né, qual foi o contexto e ao que Daniel se referia ao utilizar essa expressão. Aí os irmãos vão se lembrar que a gente tem pelo menos 4 capítulos, 4 textos onde essa expressão aparece. Nesses 4 capítulos, nessas quatro vezes que a expressão é utilizada, ela não se refere às mesmas pessoas. É como se fosse um título que expressa uma característica de uma determinada pessoa, de um determinado indivíduo. Então, no contexto de Daniel, nós aprendemos que um desses indivíduos seria aquele que
pelo historiador Flávio Josefo, como o Dodô também citou, entendeu e deixou registrado como sendo Antíoco IV Epifânio. Centenas de anos depois que Daniel faz essas profecias, vem esse homem, faz tudo aquilo que ele recebeu em visões, recebeu em revelação e tal, e aí esse indivíduo tem todas essas características que se encaixam no significado que essa expressão tem, abominável da desolação. O que nós vimos aqui em Daniel foi isso. Aí a gente abriu um parênteses para aplicar à nossa vida aquilo que Daniel fez vivendo nesse contexto. Se Deus quiser, como eu disse, a nossa pretensão é fechar esse parênteses para voltar lá para Mateus e aí entender que personagem, que indivíduo é esse que Jesus se referiu e utilizou a mesma expressão que Daniel usou para Antíoco IV Epifânio. A pessoa que Jesus está se referindo não era Antíoco IV Epifânio, porque Antíoco IV Epifânio já tinha morrido. Jesus estava usando a mesma expressão que Daniel utilizou para Antíoco IV Epifânio, para um outro indivíduo que surgiria no ano 70. Quando a gente retomar lá Mateus 24, a gente vai descobrir quem é, tá bom? Só estou recapitulando aqui, porque também hoje a nossa meditação é bem tranquila, é bem clara. Nós não vamos aqui ter a necessidade de investir muito tempo. Então, achei importante a gente ter essa relembrança aí para se situar, tá bom? Se você está com a sua Bíblia em Daniel capítulo 9, você vai ver que tem como título aí no capítulo a oração de Daniel pelo povo. No capítulo 8, Daniel tem uma visão que se referia a Antíoco IV Epifânio. A reação que ele tem é o que está aí nos versículos 26, os versículos 27, na verdade, mais especificamente o versículo 27. Aí a gente estudou isso aqui, aplicou a nossa vida, e o capítulo 9 também descreve uma atitude de Daniel, mas num contexto diferente, porque o povo de Israel estava para sair da Babilônia, retornar para Jerusalém, finalmente, depois de 70 anos, mas Daniel tem essa atitude, porque ele entende que o povo ainda não estava preparado, ainda não havia aprendido como eles deveriam ser e viver. Então Daniel teme o povo voltar para Israel, mas por causa da insistência de viver de maneira pecaminosa, Deus pesar a mão e castigar. E na verdade foi isso que Deus já havia antecipado para Daniel, por exemplo, como está aí no capítulo 8. Qual foi a reação de Daniel diante desse contexto todo no capítulo 9? A reação de Daniel, irmãos, é aquilo que por muitas vezes a gente não tem. Vivendo problemas e dificuldades, às vezes a gente não tem a reação de fazer aquilo que em Cristo Jesus nós temos acesso, que é a oração. Que é incapacitados de fazer algo, impotentes diante de certas circunstâncias, é a gente buscar naquele que é todo-poderoso, naquele que é misericordioso, naquele que não nos trata como nós merecemos, e por aí vai. Então isso por si só já é extremamente importante para a gente exercitar na nossa vida, irmãos, uma vez que, creio eu, estamos vivendo nos mesmos dias, nas mesmas circunstâncias que o povo de Israel nos dias de Daniel. Aonde, será que nós estamos preparados? Ou ainda como povo de Deus, estamos vivendo de maneira pecaminosa e não tão compromissada com Deus? Quando a gente fala sobre compromisso, por exemplo, porque a gente vai se adaptando e acostumando aos dias que nós vivemos, talvez um dos resultados é a gente olhar para a nossa igreja e vê-la constantemente vazia,
na maioria dos seus trabalhos. Talvez isso expresse e possa ser um reflexo dessa falta de compromisso do povo de Deus com as coisas de Deus, né? E se assim o é, nós não estamos deixando, ou nós estamos vivendo em uma circunstância, em uma condição, um contexto parecido com o povo de Israel, aonde a gente tem que olhar para Daniel e ter as mesmas atitudes, dobrar os nossos joelhos, clamar a Deus, misericórdia, o favor, lembrando de que Deus é grande e temível, como por exemplo Daniel no início da sua oração já reconhece e se refere a Deus como esse Deus grande e temível. Eu havia dito para os irmãos, no nosso último estudo aqui sobre Daniel, que basicamente, irmãos, do versículo 1 ao versículo 15, o que Daniel faz nessa oração, ou pelo menos nessa primeira parte da oração, é duas coisas. Por um lado, Daniel reconhece quem Deus é. Quem Deus é? Por um lado, Deus é justo, juiz, que age com justiça. É um Deus grande, temível, todo-poderoso, que se ira. Mas por outro lado, Ele é um Deus misericordioso, bondoso, que não nos trata como merecemos. Às vezes a gente faz essa dicotomia, ou essa distinção, de maneira errada. Já viu que tem pessoas que dizem que o Antigo Testamento é lei, e o Novo Testamento é graça. Não é que está errado, mas está faltando coisa aí. Porque o Antigo Testamento, Deus é lei e graça. E no Novo Testamento, Deus é lei e graça. Não mudou. Tudo é graça, e apesar da graça, nós temos leis das quais Deus nos dá para que a gente viva com base nessas leis. Porque a lei é aquilo que Deus quer que a gente faça. É o que é certo e o que é errado. Então, a gente precisa considerar, né, que Deus não é só esse Deus que pode nos consumir, que a gente tem que temer para não pecar. A gente precisa reconhecer e lembrar de que nós não estamos diante de um Deus qualquer, diante de um ser qualquer, mas é o Deus todo-poderoso, temível, que não dá para ficar brincando de pecado, que não dá para ficar brincando de crente, mas tem que ser uma vida reta, certa diante desse Deus. Mas por outro lado, é a gente recorrer à graça de Deus, à misericórdia. Daniel basicamente faz isso, dos versículos, mais especificamente aí, quando começa a oração dele no versículo 4, do versículo 4 ao versículo 15. E a gente trabalhou isso aí, e na verdade, várias coisas vão se repetindo do versículo 4 ao versículo 15, porque essa primeira parte da oração pode ser dividida dessas duas formas que nós falamos. Quem Deus é, mas Daniel também reconhece o pecado do povo, reconhece a falta e a falha. E aí é por conta do que Deus é por conta do reconhecimento do pecado do povo, que ele, a partir do verso 16, vai suplicar a Deus para que haja com graça e misericórdia sobre a vida do povo. Nós vamos ler a partir do versículo 16, então. Diz aí o texto. Daniel continua a sua oração, que foi da seguinte forma: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém.
do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Anteriormente, o que Daniel havia feito, irmãos, foi: Deus, nós pecamos contra o Senhor, nós estamos sofrendo e sendo castigados porque nós pecamos, porque o Senhor disse que se a gente pecasse, o Senhor nos castigaria e pesaria sua mão sobre nós. Então ele reconhece, mas, como acabamos de ler aqui no versículo 16, ele pede a Deus: Senhor, nós reconhecemos, mas livra-nos de receber o peso da tua mão e da tua ira sobre a nossa vida, apesar de merecermos, apesar do nosso pecado. Nós, meus irmãos, não merecemos absolutamente nada de Deus, mas porque Deus é como é, e porque nós temos Cristo Jesus, a gente pode pedir a Deus para que não nos trate como a gente merece. Ainda que a gente insista, ou ainda que parte do povo insista, a gente precisa pedir a Deus: Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Ira essa que ele fala, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, ou das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio a todos os que estão ao redor de nós. Então é essa atitude que a gente tem que ter. Olhando para a oração de Daniel e tudo o que ele já havia dito anteriormente, se estamos vivendo nesse contexto, precisamos ser um povo que ora. Então louvado seja o nome de Deus por causa, por exemplo, do nosso trabalho, que a gente tem pelo menos uma vez na semana de reunião de oração, onde a gente até tira um tempo, para orar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Mas a gente precisa ter esse sentimento como Daniel teve, de que assim, diante do que nós estamos vivendo, a gente não merece o favor de Deus. A coisa não está lá tão favorável para nós. É de orar reconhecendo, mas pedir a Deus que não nos trate como a gente merece. Nesse sentido, versículo 17, Daniel continua sua oração, dizendo a Deus: agora pois, ó nosso Deus, agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Então veja, que são outras palavras, mas é dentro da mesma ideia, aonde Daniel só tem essa atitude de orar pelo favor de Deus, depois que ele reconhece o pecado do povo, e depois que ele lembra, depois que Daniel vai reconhecer também quem Deus é, de que Deus é justo em tratar o seu povo como estava tratando. Só depois disso que ele clama a Deus, mais uma vez, como a gente acabou de ver no versículo 17, para que Deus ouça a nossa oração, as nossas súplicas e age em favor de nós. Continuando, versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Esse versículo 18 me chama a atenção por algo que indiretamente Daniel está falando. Eu vou ler mais uma vez,
para os irmãos se atentarem e poderem aí observar a respeito do que Daniel está se referindo. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Há um aspecto teológico aqui, que a gente inclusive falou no início do nosso culto. A respeito de que Daniel está se referindo aqui nesse versículo 18? Alguém consegue? Vem algo à mente dos irmãos? É nessa linha aí. Eu vou ajudar os irmãos um pouco mais. Isso está um pouco claro, principalmente quando Daniel fala aí no versículo 18, que ele clama pelo perdão, pela misericórdia de Deus, ele lança as súplicas perante a face de Deus, não fiados nas suas próprias justiças, mas nas misericórdias de Deus. Por que Deus nos perdoa, meus irmãos? É fiados, ou seja, é baseado nas nossas justiças? Se fosse, Deus não nos perdoaria, né? Pelo contrário, Ele aplicaria o que é justo sobre a nossa vida, que é morte, é ser consumido instantaneamente. Ao que Daniel está se referindo aqui? Uma palavra com 6 letras. Vou ajudar. A quem Daniel está se referindo aqui? Uma palavra com 6 letras. Vamos brincar de forca? Vamos? Hã? Isso. Primeira letra é C. Falta mais 4. 5. 5 letras. Hã? R. Boa, Eliseu. Isso. Começa com Cris, termina com To. Cristo, meus irmãos. Qual foi a passagem que nós lemos aqui no início? Alguém se lembra? No início do culto. Vamos voltar lá? Qual o livro? Anotou, Elisa? O texto que eu li no início? Qual que é o livro? Mas você anotou, né? Romanos 3. Vamos ler de novo? Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei e pelos profetas, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não vou ler o resto porque a gente já leu, mas é só para citar Jesus Cristo. Não é fiados nas nossas justiças, mas é fiado, é mediante, é baseado na justiça de Cristo Jesus,
que já se aplicava à vida do povo de Israel, mesmo sem Jesus ter... Eu já ia falar assim, né? Mas não está errado. Mesmo sem Jesus ter nascido. Isso não significa que Jesus não existia. Mas eu vou melhorar isso aqui, né? Mesmo sem Jesus ter sido encarnado, mesmo sem Jesus ter assumido uma forma humana, a obra de Cristo já se aplicava à vida do povo de Israel. É por isso que Daniel, então, tem essa atitude de confessar o pecado, reconhecer a justiça de Deus, mas confiado na obra de Cristo Jesus, pedir a Deus, lembra da promessa, Senhor, que o Senhor fez lá em Gênesis 3,15, repetiu aos patriarcas, deu a Moisés, ao povo de Israel. Milhares de anos se passaram, algumas centenas de anos, ou milhares, aqui eu não sei ao certo, Jesus viria. É por causa de Cristo Jesus. A razão para Daniel ter essa ousadia de pedir a Deus o que eles não mereciam, é por causa de Jesus Cristo. E assim é conosco, meus irmãos, porque a gente insiste em viver no pecado, no erro. Estava dizendo, pouco antes de vir para a igreja, que é lógico que a gente não vai generalizar, mas o povo não vem na igreja porque não quer, irmãos. A gente fala, a gente incentiva, a gente motiva, a gente exorta. Então, assim, a gente insiste, né, em continuar, às vezes, com a vida como nós estamos, com a vida da maneira como nós já estamos acostumados a vivê-la. E não só por isso, mas Deus só pode agir em favor da nossa vida por causa de Jesus Cristo. É isso que nos dá essa ousadia para pedir a Deus para não nos tratar como a gente merece. Só por causa de Cristo Jesus. E a gente vai ver que isso é a base para todas as demais orações que foram feitas. Por exemplo, quando Moisés, o povo de Israel desobedecia, era rebelde contra Deus, Deus começava a manifestar sua ira. Lembra das pragas? Vamos pensar naquela ocasião lá das serpentes. Deus envia serpentes, serpentes começam a morder o povo começa a sofrer, começa a morrer. E aí, Moisés faz o papel de Jesus Cristo. Senhor, lembra da tua promessa. O Senhor prometeu. Lembra que é o teu povo. E aí, qual que era o símbolo, qual foi o símbolo aí nessa situação daquilo que apontava para Cristo Jesus, além de Moisés? Aquela serpente de bronze, aonde o povo olhava para aquilo ali, não porque tinha poder naquilo mesmo, não porque era algo místico, mas pelo símbolo, que é o mesmo princípio que a gente ensina aqui, e a gente crê, pelo menos deveria crer, em relação aos elementos da Santa Ceia. Não tem nada místico ali. Se fosse, a gente oferecia que era muito pão, né? Quanto mais pão, mais você está sendo alimentado. Mas é por aquilo que simboliza, que é Cristo, que nós somos alimentados. Por Cristo Jesus. E aquele povo foi restaurado, apesar de não merecerem, apesar de terem pecado contra Deus, por causa da justiça de Cristo, por causa da promessa de que Deus salvaria o seu povo por meio de Jesus. Então isso é muito importante para a gente observar aqui, porque ainda que não esteja de maneira explícita, né, não está falando aqui explicitamente de Jesus Cristo, mas tem relação com a pessoa e com a obra de Cristo Jesus. E por fim, versículo 19, para a gente encerrar, a última coisa que Daniel ora nessa parte final da oração, nessa segunda parte,
é: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. É interessante, irmãos, porque no final, Daniel apela para aquilo que o próprio Deus é. Porque ele fala: nós não estamos fiados em nossas justiças, mas na justiça de Jesus. E Jesus é Deus. Então, no versículo 19: por amor de ti mesmo, não é por nós, mas por amor a Ele mesmo, por amor ao próprio Jesus, que é o próprio Deus, por amor ao próprio nome de Deus, à cidade de Deus, ao povo de Deus, chamado pelo nome de Deus. Porque se for para Deus olhar para nós, não tem razão de Deus agir de maneira misericordiosa. Mas se Deus olha para Cristo Jesus, se o que está envolvido é o próprio Deus, o próprio nome dele, se Deus é esse Deus que zela por ele mesmo, com certeza ele vai agir em nosso favor. Portanto, irmãos, a gente encerra, né, como eu disse, esse parênteses, que é uma aplicação daquilo que Daniel teve como atitude, para a gente também ter em relação ao povo de Deus, como tem vivido, o que inclui nós mesmos. A gente encerra, né, o nosso estudo aqui em Daniel para retomar, se Deus quiser, semana que vem, lá em Mateus capítulo 24. Mas, olhando aqui para o capítulo 9, a conclusão que a gente tem é que Daniel age em oração, reconhecendo o pecado do povo, reconhecendo a justiça de Deus, mas suplicando a Deus para que Ele então favorecesse o seu povo. Que a gente ore pedindo a Deus para nos dar esse sentimento, né? Pelas coisas, na verdade, pelas coisas não. Esse sentimento pelo povo dele, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente mude a nossa vida enquanto é possível, que a gente aproveite as oportunidades e a gente viva um tempo novo, melhor, diferente. A gente corrija aquilo que é necessário enquanto Deus tem nos dado a oportunidade, enquanto não é tempo tanto de sofrimento, como em vários momentos aconteceu, ainda que fosse o povo de Deus. Às vezes é por meio do sofrimento que a gente vai enxergar o que a gente não tem enxergado. Então ainda assim é benéfico e é graça. Castigo é graça, para que a gente volte para esse Deus. Amém, irmãos? Então vamos orar, encerrando, vamos colocar de pé. Mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, em oração, por meio do Teu Filho, Jesus, confiados nele, no que Ele fez por nós, reconhecidos, ó Deus, do nosso pecado, reconhecidos, ó Deus, de que estamos diante de um Deus santo, do qual nós não podemos estar e não podemos estar de qualquer forma. Ó Deus, a começar em nós, nos ajude a corrigir o que é necessário, ó Deus, a ter o temor que nós precisamos ter do Senhor, a não estarmos vivendo a nossa vida cristã de qualquer forma, mas como agrada o Senhor.
Ó Deus, de maneira geral, tenha misericórdia do teu povo, para que teu povo tenha mais compromisso com o Senhor, se volte para ti. Ó Deus, viva de maneira santa. Tenha misericórdia, Deus, para que nós estejamos vivendo de maneira fiel ao Senhor, para que a tua mão não pese sobre nós e nos castigue. Ainda, ó Deus, que o Senhor seja um Deus gracioso. O Senhor é justo e é aquele que nos disciplina para o nosso próprio bem. Ó Deus, que nós, como teu povo, possamos interceder uns pelos outros, pela igreja, ó Pai, pela situação, pela realidade que nós estamos vivendo, de uma realidade de desânimo geral na vida dos crentes, no compromisso, ó Deus, com o Senhor, com as coisas do Senhor, com a igreja e tudo mais. Tenha misericórdia, ó Deus, para que a gente não se esqueça de uma pandemia que veio e que talvez, ó Deus, foi oportuno para que a gente pudesse considerar que o Senhor é aquele que derrama a tua ira e castiga, ó Deus, aqueles que vivem de maneira que não tem agradado ao Senhor. Mas obrigado por Cristo Jesus, porque em todo tempo nós podemos nos lembrar da obra dele, podemos nos voltar para ele, e fiados nas justiças, baseados nas justiças dele mesmo, clamarmos o teu perdão e a tua misericórdia. Nos leve em paz, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.